Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 246 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na quarta dor, né? E na leitura de ontem nós fomos apresentados aos aspectos, digamos, externos a essa dor, né? Ao encontro de Jesus e Maria, Jesus com a cruz, né? Devemos, portanto, considerar o mistério de 3 anos como um tempo muito peculiar, durante o qual, sob a influência das adoráveis mudanças de Jesus, seu amor crescia, de Maria, talvez como nunca antes, os 3 anos de ministério. Parece real falar de nova largura, profundidade e altura para aquilo que havia muito ultrapassara todas as medidas, mesmo angélicas. Anos depois, seu amor tinha chegado tão perto de Deus que o esplendor poderoso de sua vizinhança confundiu seus contornos e proporções para nossos olhos ineficazes. Contudo, devemos falar assim sem saber o que dizemos. Maria chegou a Betânia na quinta-feira da Semana Santa, amando a Jesus com um amor que ultrapassava de longe o amor que tivera por ele quando se haviam concluído os 18 anos da vida oculta. São José havia morrido, e embora seu amor por ele, conquanto ardente, não fosse um desvio de seu amor por Jesus, mas antes uma variação e um acréscimo, em alguma medida, contudo, como todas as mudanças ocorridas com ela, a morte dele aumentou seu amor por nosso Santo Senhor. Os apóstolos tomaram o lugar de São José. Ela conhecia todos os desígnios secretos que Nosso Senhor tinha para cada um deles. Via o desejo de Jesus por todos eles, na variedade de suas vocações, de seus dons, de seus caráteres. Era um modelo para ela, que seria um dia a rainha dos apóstolos. Seu amor por eles também, de algum modo, multiplicava o amor por Jesus. Como nos outros períodos, também neste, tudo o que Jesus fazia era uma fonte nova de amor em seu coração. Os sermões, as parábolas, o ensinamento secreto, as austeridades, as orações, as lágrimas, os milagres, as viagens, as fadigas, a fome, a sede, as contradições. Cada uma destas coisas era uma profundeza inexaurível de amor. Assim foi até a véspera da paixão. Todo esse aumento incalculável de amor era, de nosso ponto de vista, um aumento correspondente da capacidade de sofrimento. Assim chega o fim do ministério e as possibilidades de seu coração são mais maravilhosas que nunca. Parece que nos desviamos da dor, mas não é realmente assim. As 7 dores não são 7 mistérios separados, nem podemos entendê-las se as consideramos deste modo. Tem uma unidade própria. E se as separamos desta unidade, perdemos seu significado. Carregam consigo os inteiros 33 anos. Cada uma depende, para a sua verdade, para a sua profundidade, para a sua intensidade, para o seu caráter particular,
de uma porção inseparável destes anos. Jesus torna-se mais belo. A graça cresce proporcionalmente na alma de Maria. O crescimento da graça é o crescimento do amor. Alcança certo ponto, conhecido por Deus, fixado por Ele, torna-se capaz de suportar certo peso, de passar por dada quantidade de sofrimento que eleva e santifica. E neste ponto, como pela operação de uma lei, vem uma das dores. Então, a graça e o amor dos tempos precedentes, dos anos anteriores da infância, dos dias da rápida paixão. Comprime-os na santidade mais sólida e mais sublime. Foge com a alma da mãe, como se tivesse a força de todos os anjos, e põe-na sobre uma nova altura, muito superior àquela onde estava antes. Assim, cada dor é uma nova santificação, uma renovação, uma transfiguração, outro grau de união divina. Depois o processo começa novamente. Graça e amor acumulam-se mais uma vez, com aceleração e com magnitude proporcionais a seu novo cume. Até que mais uma vez, segundo o conselho de Deus, alcancem o ponto em que outra dor venha a realizar sua obra magnífica. Assim temos também dois princípios de comparação pelos quais contrastamos as dores umas às outras. Primeiro de tudo, diferem em si mesmas. Cada uma tem seu excesso particular, como nos sofrimentos de Nosso Senhor na paixão. E assim cada uma tem perfeição e eminência próprias. Todas são igualmente perfeitas, mas com uma perfeição diferente e apropriada. O tipo de excesso de uma pode ser mais aflitivo que o tipo de excesso de outra. É por isso que chamamos a maior a terceira dor. Nesse sentido, não crescem gradativamente, excedendo cada uma a anterior e culminando assim num ponto. Mas há um segundo sentido em que elas crescem. Cada dor, quando vem, ataca um amor maior, um amor que também sofreu mais e que, portanto, é mais capaz de sofrer. Desse modo, cada uma é pior que a anterior e vai crescendo seu poder terrível de causar angústia até a última dor, até o sepultamento de Jesus, até que as possibilidades de miséria pareçam esgotadas, até que os abismos da dor santificante, contidos no mundo imenso da encarnação, se sequem pela absorção do coração imaculado da Mãe, do Verbo encarnado. Esta é a unidade das dores. Cada dor tem realmente significado, mas não no que parece em si mesmo, mas no que é dentro da disposição e da ordem dos 33 anos. Veja que o padre Faber, ele usou a primeira parte do livro para falar das características gerais das dores de Maria, né? Nós lemos no início, antes mesmo dele fixar em cada uma das dores, nós lemos 6 ou 7 sessões da primeira parte do livro, falando sobre, particularmente, na verdade, falando mais geralmente sobre as dores de Maria, né? 7 sessões mesmo. Mas aqui, nesse capítulo, né, nesse trecho que eu li, né, ele faz um arrazoado
geral das dores também, né? Ele volta àquele tema anterior das características gerais das dores para nos dar essa espécie de visão em conjunto das dores, né? Como é que ela se encaixa, né? Como é que as dores se encaixam neste, a expressão do Padre Faber, né? Neste mundo imenso da encarnação. Esse mistério, né? É o maior mistério de todos, né? É o da encarnação, né? Que nós vamos, cuja festa é amanhã, né? 25 de março é a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora, né? Esse é o maior mistério da nossa religião, né? Pode dizer-se que a paixão começou na quinta-feira da Semana Santa, na casa de Lázaro, em Betânia. Maria, como se poderia esperar, abriu a grande via das dores, épocas longas quanto à substância, conquanto breves quanto ao tempo. Jesus tinha entrado em Jerusalém no domingo de Ramos, com a modéstia do triunfo bem conhecido. Passou aquele dia ensinando no templo, e a segunda-feira e a terça-feira seguintes, retornando, porém, a Betânia de noite, pois ninguém em Jerusalém tinha coragem de oferecer-lhe hospedagem, uma vez que os governantes estavam exasperados por causa da recente ressurreição de Lázaro, e nenhum dos que haviam clamado Hosana no domingo tiveram coragem de apresentar-se individualmente e assim atrair para si a atenção ressentida dos principais sacerdotes. Então, Nosso Senhor ressuscita Lázaro na semana anterior, né? Ao Domingo de Ramos, né? Aliás, esse evangelho é o evangelho de hoje, da missa de hoje, né? A Quaresma. Supõe-se que tenha passado a quarta-feira em oração, no Monte das Oliveiras, e tenha visto os eleitos de todas as eras do mundo passar diante de si, em procissão, enquanto orava separadamente por cada um. Enquanto isso, Judas organizava com os governantes a traição. Supõe-se também que o nosso Santo Senhor tenha passado a noite de quarta-feira ao ar livre, orando no retiro da colina. Na manhã de quinta-feira, foi a Betânia para despedir-se de sua mãe e para obter seu consentimento à paixão, como fizera anteriormente quanto à encarnação. Não que no último caso fosse necessário como no primeiro, mas era apropriado e conveniente a perfeição de sua obediência filial. A irmã Maria de Ágreda descreve em suas revelações a cena comovente como Jesus se ajoelhou diante de sua mãe e rogou sua bênção, como ela recusou abençoar a seu Deus e se ajoelhou para adorá-lo como a seu Criador, como ele insistiu, como os dois ficaram de joelhos e como por fim ela o abençoou e como ele a abençoou. Quem duvidará que ele também se enriqueceu com uma bênção especial, sua mãe amada, sua amada Madalena, a primeira e mais favorecida das filhas de Maria? Depois ele voltou a Jerusalém com sua mãe, além de Madalena, para que ela pudesse receber o Santíssimo Sacramento. A última ceia, a primeira missa, ocorreu naquela noite, o primeiro sacrifício incruento de Nosso Senhor,
ao qual se seguiria, no dia seguinte, o temível sacrifício cruento. Então ele aqui apoia-se nessa descrição a revelações particulares, né? E para nos dar um sabor mais intenso, né? Dessas horas anteriores, né? São revelações particulares que, como toda revelação particular, não nos move a aceitá-las, né? Mas mesmo assim moveu o Padre Faber a citá-las aqui, né? Por uma graça miraculosa, ela assiste em espírito a agonia no horto, vê o coração de Nosso Senhor completamente descoberto e sente em si mesma, e segundo sua medida, uma agonia correspondente. Vê a consumação da traição de Judas, apesar de suas intensas orações por aquela alma. Depois cai a cortina. A visão torna-se turva. Ela é deixada por um momento na angústia da incerteza. Com a corajosa e bondosa Madalena, sai à rua. Tenta ser recebida na casa de Anás e na de Caifás, mas é repelida, como o fora em Belém 33 anos antes. Ouve a voz de Jesus. Houve também o golpe dado em seu amado. Jesus é posto na prisão por uma noite. São João sai e leva sua santa para a casa onde se tomara a última ceia. Ela está presente aos horrores da manhã. Ouve o som do açoite e vê-o no pilar. E o povo ao seu redor salpicado de seu sangue. Ouve os murmúrios doces e as lamúrias quase inaudíveis do Cordeiro Imaculado. Ouve-os e a onipotência ordena que continue a viver. Em espírito, se não em presença corpórea, viu os guardas de Herodes escarnecer ao Eterno. Viu os malfeitores celebrar a coroação cruel do Rei Todo-Poderoso. Viu os olhos daquele que tudo vê ser enfaixados e a escória do povo dobrar os joelhos em derrisão diante de quem um dia pronunciará sua condenação infindável. Olhou os degraus do átrio de Pilatos e viu, belo em sua desfiguração, aquele que era um verme e não um homem, pois que muito o haviam calcado sob os pés e o haviam mutilado e quase arrancado sua feição humana por causa das atrocidades. Ouviu Pilatos dizer: eis o homem, ecce homo. Ecce homo é aquele quadro bonito, né? E realmente era necessário que alguém testificasse que ele era um homem, o qual, se fosse apenas homem, jamais poderia sobreviver ao esmagamento do lagar que o peso triplo de seu pai, dos demônios e dos homens infligira sobre ele. Depois se ergueu, sobre a praça cheia, o brado selvagem da rejeição blasfema de seu próprio povo, que ainda tine em nossos ouvidos, ainda ecoa na história, ainda se estende ao céu sereno lá em cima, nos ouvidos da mãe, que o ouviu em toda a sua realidade temível e brutal. Agora,
Madalena a leva para casa, aonde João virá com notícias da sentença, quando se der. Então Maria participou viu, né, a flagelação, participou pessoalmente da flagelação, né? Provavelmente viu espiritualmente, né, a coroação de espinhos. E depois foi para casa, né? João era quem levava a informação para Maria, né? Depois disso. Quietamente, quase friamente, parecemos contar. Quietamente, quase friamente, parecemos contar essas coisas. Não são necessárias muitas palavras. Ademais, quais poderiam ser as palavras? Para o coração de Maria, para a santidade de Maria, para a dor de Maria, cada minuto dessas horas era mais longo que as rodas dos séculos reunidas em alguma revolução do sistema do mundo. Cada mistério em separado, cada golpe de açoite, cada fragmento de ação ou de sofrimento que podemos destacar da massa, cada um tinha de longe, de muito longe, mais valor, mais importância, mais peso, mais realidade do que se em cada momento fosse produzido do nada um novo universo, com estrelas incontáveis e povoado de entes mais belos que os anjos. Ele volta a comparar, né, o que se passa com Maria com a criação do nada do universo, né? Ele já fez essa comparação antes, né? Dos 6 dias, né? 6 dias de Maria. Ele faz isso para mostrar, né, o momento momentoso, né, da nossa mãe. É como se apressasse o curso de toda a natureza, se acelerasse o tempo e tomassem todas as coisas a velocidade do pensamento e corressem para o termo marcado por Deus. Como o pavor que uma maquinária gigante causa em uma criança, assim para nossos olhos é a visão da santidade de Nossa Senhora, abrindo caminho como uma esfera colossal a uma velocidade aterrorizante, através da escuridão, através da blasfêmia, através do sangue. Sua alma é a que deixou Betânia no dia anterior à tarde? O santo em sua glória fulgurante e o homem doente, pálido, queixoso, no leito de morte, não estão mais distantes um do outro que a mãe de ontem e a mãe de hoje, separadas, mas reconhecidamente a mesma. Ela alcançou o ponto da quarta dor. Está pronta agora para encontrar Jesus com a cruz. São João finalmente volta a casa com as notícias da sentença e com outras informações. Nossa mãe amada, abatida, mas refulgindo em sua tranquilidade com uma luz divina, prepara-se para deixar a casa com Madalena e com o apóstolo. Este último, que conhecia a cidade, a levará ao fim da estrada, onde poderá encontrar a Jesus em seu caminho para o Calvário. Mas tem ela forças para tal encontro? Não em si mesma, mas tem tanta força para encontrá-lo como ele a tem para atravessar o caminho. Pois ela o tem dentro de si. A espécie não consumida do Santíssimo Sacramento. É apenas com Jesus que podemos encontrar a Jesus.
Assim foi com ela. Recebemo-lo no viático e depois o encontramos com o juiz. Ela recebeu de modo estranho, como viático, e foi encontrá-lo como condenado em seu caminho para a morte. Foi o Santíssimo Sacramento não consumido o que a sustentou ao longo dos abatimentos sobre-humanos das últimas 12 ou 15 horas. Se for verdadeira a maravilhosa conjectura de que no momento em que a espécie do Santíssimo Sacramento foi consumida, Nosso Senhor bradou: meu Deus, por que me abandonastes? Poderemos estimar a força que o doce sacramento lhe dava a ela agora. Por todos os lados, as estradas estão lotadas, com multidões que afluem ao Calvário. Nas esquinas, os arautos sopram sua trombeta áspera e proclamam ao povo a sentença. Maria põe o véu. João e Madalena apoiam o coração quebrantado no dela, pois estão desfalecidos e esgotados. Que viagem para uma mãe! Quase não nota as estradas, mas como sombras arrojam-se em sua alma lembranças turvas da Páscoa de 21 anos atrás e dos 3 dias amargos que lhe seguiram. Ela tomou seu lugar, silenciosa e parada. Nem sequer treme. Algumas lágrimas lhe correm espontaneamente nos olhos. Suas faces estão vermelhas? Sim, suas lágrimas são sangue. Aparece a procissão. O cavalo alto do centurião aparece primeiro e conduz a caminhada. A trombeta soa com retumbância plangente. As mulheres olham das gelosias no alto. Ela olha os ladrões, as cruzes, todas as coisas. Mas ainda assim vê só uma coisa: a ele. Ao aproximar-se, aprofunda-se a paz de seu coração. Não poderia ser diferente. Deus aproximava-se e a paz ia à sua frente. Nunca o amor materno se sentara num trono como o do coração de Maria. A angústia era indizível. Deus, que sabe o número das areias do mar, Deus o sabe. Agora Jesus chegou até ela para por um momento, levanta a mão livre e limpa o sangue de seus olhos. Para vê-la? Antes, para que ela ouvisse a seu olhar de tristeza, a seu olhar de amor. Ela aproxima-se para abraçá-lo. Os soldados empurram-na rudemente para trás. Oh, miséria! Ela é a mãe. Por um momento vacila com o empurrão e depois fica novamente parada, com os olhos fixos nele. Fixos seus olhos nela. Que ligação, que abraço, que derramamento de amor, que superabundância de dor. Tem ele menos força que ela? Vede, ele cambaleia, é sobrecarregado com o pesado fardo da cruz e cai sobre a estrada com um som metálico, como o estrépito de uma árvore que cai. Ela
vê-o. Abateu-se o Deus do céu e da terra. Cercam-no homens, como carniceiros, ao redor de uma fera morta. Chutam-no, golpeiam-no, imprecam coisas horríveis contra ele. Arrastam-no novamente com ferocidade cruel. É sua terceira queda. Ela vê seu bebê de Belém está desamparado. Não pode aproximar-se. A onipotência sustenta seu coração. Com uma paz que está muito além da compreensão humana, ela continua vagarosamente até ao Calvário. Madalena e João, fora de si por causa do pesar, mas sentindo como se a graça saísse do manto azul para permitir-lhes viver com o coração abatido. Está consumada a quarta dor, mas vemos somente a parte exterior das coisas. Eu vou terminar por aqui, né? Essa leitura. E sem comentários, né? Eu não tenho comentários a adicionar a esse texto, né? Do Padre Faber aqui, né? A não ser um comentário, digamos assim, pesaroso, né? Porque na minha infância eu lembro da procissão do encontro, né? Na quinta-feira santa, na minha cidade natal. E algumas cidades ainda hoje há essa procissão do encontro, muito mais do ponto de vista cultural, né? Porque a nossa religião é apenas considerada como uma cultura, entre outras, como a cultura do candomblé, a cultura. Então, em algumas cidades ainda se faz essa procissão muito por essa parte cultural, né? Mas na minha infância essa procissão era momentosa, né? Era extraordinária essa procissão, né? Então, enfim, o texto é muito bonito, né? Muito emocionante. Então eu deixo com vocês hoje as palavras. A Ana Paula levantou o braço aí. Professor, essa última frase que o senhor leu aqui hoje resume o que eu vim pensando assim, durante essa leitura toda. Que assim, vemos somente a parte exterior das coisas. Quanta coisa, porque o horror da paixão de Nosso Senhor é tão grande que a gente fica preso justamente a essa parte externa, né? Então, tanto sangue, né? A gente lendo essa coisa aqui da chibatada, né? A gente fica preso a isso e não vai, a gente não tem a gente não foi educado para ir além disso. Né? E os evangelhos também são terrivelmente sucintos, né? São demais, né? Demais, assim. Porque eles não demonstram nenhuma emoção, né? Porque não é emoção que eles querem. Nosso Senhor não quer emoção de nós, né? Mas é porque eu fiquei pensando, né? Nosso Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aí o Senhor falou do mistério da encarnação, que é o maior de todos. E aí a gente... Só que aí a gente... Ou eu
esqueço de pensar assim que em Nosso Senhor havia tanto as potências superiores quanto inferiores da alma. Sim, na parte humana, né? Isso. Ele tinha uma alma humana e um corpo humano, né? Sim. É. Ele quis isso, né? Ele quis experimentar isso e ele dá demonstrações pra gente de quanto as potências inferiores estavam presentes nele quando ele fala essas coisas que nos deixam tão confusos assim, né? Meu Deus, por que me abandonaste? No evangelho de hoje, na missa, Nosso Senhor chora pela morte do Lázaro. Mesmo sabendo que vai ressuscitá-lo. A parte humana chora. Não é? E aí a gente vê que como que a gente é tão preso, tão governado pelas potências inferiores, a ponto de que a gente só... É porque é um horror danado a paixão de Nosso Senhor, mas a gente só fica preso àquilo que as nossas potências inferiores veem da paixão. Isso. Não é? É. Você matou a charada. Nós precisamos encontrar maneiras, buscar fontes, né? Como é o Padre Felipe, como ele está fazendo aqui, ele suscita em nós ele desperta, né? Em nós, ele vem cutuca a necessidade de que a gente busque olhar para a paixão com as potências superiores, né? Então, inteligência. E vontade. Isso. E vontade. Então, a gente tem que procurar, a todo custo, procurar entender essas coisas, porque foi amparado pela graça e usando dessas potências que Nossa Senhora conseguiu suportar tudo aquilo ali. Né? Presenciar aquela paixão, aquela coisa horrorosa toda, com tudo que ela conhecia, porque ela conhecia esses dois lados. E em pé, né? E em pé. Sim. Stabat Mater. Em pé, né? Serena, né? E conservando a fé. Isso. Né? Por isso que é a única que conservou a fé no sábado, né? Isso. A única. Foi o único membro da igreja. Nesse momento. Não existia mais ninguém na igreja. Uhum. Não é? Por que eu digo que a encarnação, né, é o maior mistério? Não é? Porque é um Deus, não é, que vem visitar a sua criação. Vem visitar pessoalmente a sua criação. Não é? Na antiguidade, e também muito tempo depois, mesmo no medievo, a festa da igreja, a maior festa da igreja, a principal festa da igreja, é a que vai ocorrer amanhã. É a festa da Anunciação do Anjo, da encarnação do Verbo. Por quê? Porque esse é o maior mistério. A encarnação, dada a encarnação, suposto esse mistério, o resto era previsível no seguinte sentido. A gente sabe da história do povo judeu. Não é? O povo judeu matou todos os profetas que vinham falar sobre Deus. Profetas que eram seres humanos normais. Não é? Ora, se aparece um indivíduo naquele tempo que não só fala das coisas de Deus,
como se diz Deus, o destino dele não poderia ser outro naquele tempo, com o povo judeu já em franca decadência religiosa, né? E nesse sentido, a paixão ela está ligada à encarnação de uma forma lógica. Se você usar a lógica e os conhecimentos históricos do povo judeu, você poderia muito bem prever, né? Porque qualquer pessoa que se dissesse Deus naquela época teria duas possibilidades. Ou era um louco varrido, que tinha que ser internado, que não era o caso de Jesus. Por que não era o caso de Jesus? Porque ele fazia milagres. E o milagre mais irritante que ele fez para os sacerdotes do templo foi a ressuscitação, a ressurreição de Lázaro, que foi na semana anterior, né? Então ele não era louco. Ele não era louco. Eles não podiam falar que ele era louco. Então, dada a encarnação, logo a paixão, né? Agora, o problema é a encarnação, porque a encarnação ela é um mistério porque ela não é previsível. Ninguém poderia imaginar que Deus, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, pudesse visitar pessoalmente as suas criaturas e as redimir, pagando ao próprio Deus as dívidas do pecado original, que só Ele poderia fazê-lo. Então, por isso que eu digo que a encarnação é o maior, né? Hoje a igreja tende a considerar a maior festa, né, a festa da ressurreição, a festa da Páscoa, que não, enfim, a hierarquia das festas era encarnação, a segunda a Páscoa e a terceira o Natal, né? Que é propriamente também uma consequência lógica da encarnação. Se encarnou, tem que nascer depois de 9 meses, né? Tem outra forma. Mas você diz certo que é o seguinte: a gente tem que absorver todo esse conhecimento nas partes superiores da alma, porque é aí que esse conhecimento se fixa e tem o verdadeiro significado para nós, né? É claro que nós nos emocionamos, né? Nas meditações sobre a paixão, né? Nos vários detalhes da flagelação, da coroação de espinhos, do carregamento na cruz, né? Mas isso tem que estar antes na nossa inteligência e no nosso coração, né? Porque é estando na inteligência e no coração que ela dá frutos para as nossas porcas vidas, né? E não na emoção. Porque a emoção passa, né? A emoção passa. Então, e depois da quaresma? O que nós vamos pensar de tudo isso? E ao longo do ano todo, né? Nós estamos aqui agora num período em que propriamente a igreja nos lembra, né, disso tudo. Memória, né? Mas e depois? E depois, se a gente não tiver isso muito fixado no nosso intelecto, na nossa memória, no nosso coração? Tudo vai passar. Nós vamos voltar a sermos normais, né? E a quaresma, ela tem que deixar alguma coisa em nós, né? Pro resto do ano, até a próxima quaresma, não é?
E é nesse sentido que eu considero essa leitura uma leitura quaresmal, né? Porque veja, nós estamos acompanhando passo a passo a Mãe de Deus no seu caminho quaresmal, né? A vida da Nossa Santa Senhora é uma vida quaresmal, propriamente, né? Ela viveu uma quaresma de 33 anos, né? E nós estamos tendo o privilégio, né, de contar com o Padre Faber para nos conduzir pela mão, né? E através de Nossa Senhora nessa quaresma, né? É muita graça, né, para nós termos esse mestre, que é o Padre Faber, nos conduzindo pela mão, né? Isso vai nos educando a olhar a paixão com esse outro aspecto, né? Porque hoje, com todo esse sentimentalismo, todo esse romantismo que a gente está vivendo, a gente é muito sensível à dor, ao que a gente vê, ao que a gente ouve. Então a gente está muito preso a isso. Aí vem toma uma outra dimensão, aquela tecla que o Senhor vem repetidamente batendo com a gente, de que as devoções sem o intelecto são vazias. Por quê? Porque aí eu estou vendo isso assim, pensando que as devoções sem o intelecto, elas ficam só nesse nível parte de baixo da alma. Do que é sensorial, né? Desses sentidos, né? Desses 5 sentidos. E aí a gente não extrapola tudo que vem. Você vê a terceira dor, né? Que foram tantas páginas aqui que o Padre Feio o poema. Quanta dimensão tem? Eu só pensava na questão de eles ficaram aflitos porque Nosso Senhor não estava próximo, mas tem toda uma outra dimensão essa dor, né? Da perda em si, né? Do afastamento de Deus, né? E que se a gente não tiver alerta para isso, educado para isso, a gente deixa passar. Então, quantas foram as quaresmas e as Semanas Santas que nós já vivemos presos, né, na questão, vamos dizer, física. Isso, né? Isso. De todas essas dores físicas que Nosso Senhor viveu. Né? Esquecendo todo o outro lado, né? E é por isso, que é tão mais importante. E é por isso que eu suspeito que os evangelhos são tão secos nessa parte, tão descritivos apenas. Os apóstolos, eles não demonstram nenhum tipo de emoção quando escrevem sobre a paixão. Eles demonstram uma preocupação, uns mais, outros menos. Os evangelistas, né? Eles demonstram, uns mais, outros menos, preocupação com detalhes. Detalhes. Às vezes aparece um detalhe num evangelho que não aparece no outro. Né? Talvez o evangelho mais, digamos, seco seja o da paixão, né? Seja o de Marcos. Né? Mas não importa, eles são secos por causa disso. Né? Nós vamos ler na Semana Santa, né, as paixões, né, segundo os evangelhos. E nós vamos ver que
A descrição é uma descrição detalhada, histórica, mas muito longe do emocional. Eu acho que isso foi pura inspiração divina mesmo. Nosso Senhor não quer ser motivo de emoções inferiores para nós. Nós tendo nós a compreensão perfeita das potências superiores da alma, muitas vezes nós nos emocionamos, nós nos deixamos levar. Isso não tem problema algum. Nós nos deixamos levar pelas emoções, né? Nós nos emocionamos de pensar, né? Mas essas emoções que nos atacam, que nos surpreendem, desde que a gente tenha a devida dimensão da coisa, não é problema. Não é problema. Elas, inclusive, nos ajudam, né? Compõem o quadro para nós. O problema é a gente ficar só na emoção, sem entender o que está acontecendo, sem fazer as ligações todas, porque isso só faz a inteligência, né? Só faz a inteligência. E, mais ainda, sem ter uma vontade suficientemente forte para aderir ao que está acontecendo, né? Para direcionar a nossa vontade na direção deste nosso Salvador, desse nosso Redentor, que é tudo o que Ele quer. Porque isso é transformar a nossa vida, né? Isso é transformar a nossa vida ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano. É que nós estamos muito desordenados mesmo, né, professor? Porque às vezes a gente vê uma situação em que as pessoas ficam completamente indiferentes. E uma situação que suscitaria, assim, uma reação, né, emocional, e que você olha e as pessoas parecem estar indiferentes. Enquanto isso, coisas pequenas doem de uma forma que também nos assusta. Não é? Claro. Então, não tem jeito de, diante de todo esse horror da paixão, a gente ficar insensível. Não é isso, né? A gente tem que procurar, e o que eu acredito que a gente está procurando ao frequentar a associação, ouvir tudo que o senhor passa para a gente, essas leituras aqui, é educar, né? É nos educar. A vontade e a inteligência. Isso. Procurar um certo equilíbrio dessas duas coisas. Não é nem deixar de sentir, não é ser indiferente, não é cair nesse indiferentismo também, né? Nessa passividade diante das coisas, mas ao mesmo tempo ter um entendimento, usar a inteligência, até porque a gente precisa domar essas paixões inferiores, elas precisam de rédea, né? Isso. E a única parte nossa que é capaz de pôr rédea são as potências superiores da alma. Não tem e que estão tão deixadas de lado. Né? A pessoa que usa a inteligência, que usa a memória, né? Usa das potências superiores, ela é taxada de ser insensível, fria, né? Fria, E não é isso. Não é isso. Não. Né? É só a gente tentando equilibrar as coisas. Só que às vezes nem passa pela nossa cabeça tantas outras dimensões de uma coisa, como é o que o padre Fabian está fazendo aqui em relação
a essas dores de Nossa Senhora. É. Isso não, a gente precisa dessa ajuda mesmo, não é? Porque isso abre um universo, Ana Paula. Se a gente toma essa análise do Padre Faber como um método, nós vamos usar esse método em muitos lugares. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, cada parte ali que a gente lê, a gente pode fazer um exercício parecido com o do Padre Faber, desdobrar aquilo, como se ele a cada acontecimento, cada evento, ele fosse concentrado para que nós, ajudado pela graça e usando o intelecto, a vontade, a memória, conseguisse desdobrar tudo. Então, o livro do Padre Faber, ele não só é maravilhoso em si mesmo, como ele também é um método para nós, para usar nas nossas leituras espirituais. É um método maravilhoso de meditação, de oração mental. Nas nossas orações mentais nós temos que desdobrar as coisas. Nós temos que penetrar na parte mais misteriosa da nossa religião, né? Com a ajuda de Deus, né? Então, se a gente olha assim o livro, ele tem ainda maior utilidade, né? Como método. E é tão bonito aqui que ele diz uma parte que Nosso Senhor considerou em cada apóstolo, né, o seu caráter, o seu temperamento, a sua vocação. Então, assim, cada um de nós tem as suas particularidades e que Deus considera isso. Vê isso, né? E tende a usar isso se a gente deixar, né? Uhum. Se a gente deixar. Se a gente for dócil. Isso, docilidade ao real. Uhum. Muito boas observações, Ana Paula. Muito boas. Mais alguma observação? O comentário? Então, nós estamos aqui na página 253, no último parágrafo da página, bem perto do final dela. E na segunda-feira, se Deus quiser, nós retornaremos à leitura, né? Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Amanhã a festa da encarnação. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.